Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que a gente recebeu aqui no canal. O Vinícius, nosso inscrito, ele pediu para que a gente falasse um pouquinho mais de um medicamento novo chamado clascoterona ou o nome comercial Breezula. E eu achei o tópico bem interessante porque realmente é uma novidade. E o pessoal aí sempre atento nas novidades, alguns pacientes também já perguntaram para mim no consultório. Então eu acho que é legal da gente falar um pouquinho mais da clascoterona e como então ela pode ser uma arma, mais uma arma aí para o tratamento da calvície. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever, toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, aperta aí o botão de curtir, isso nos ajuda muito para que ele chegue a mais pessoas. E se você, enfim, tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa também o seu comentário. Na medida do possível, a gente vai fazendo novos vídeos como esse para tentar respondê-lo, ok? Bom, vamos lá então. O que é a clascoterona? Qual que é a novidade aí que a gente tem a respeito do tratamento da calvície? Antes da gente falar especificamente dela, é importante a gente lembrar um pouquinho do mecanismo da calvície, lembrar dos tratamentos que a gente tem atualmente, até para que a gente compare então com essa novidade. A calvície, e principalmente no homem, isso está muito claro no homem, ela acontece por ação de um hormônio chamado dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ela liga-se a um receptor chamado receptor androgênico. E os homens que têm tendência de calvície, então, essa ligação do hormônio nesse receptor desencadeia alterações no folículo piloso, alterações na raiz do cabelo que vão levar ao processo de calvície. Então a raiz do cabelo ela começa a afinar, começa a produzir o cabelo por um período mais curto, até que chega um momento que ela não produz mais raiz, não produz mais fio de cabelo e a calvície então se instala. Esse processo também acontece na mulher, então esse processo de afinamento, de interrupção de produção da haste também acontece na mulher, também tem a participação da dihidrotestosterona, mas provavelmente na mulher a gente tem outros elementos também que são associados a esse processo de afinamento, então é uma situação um pouquinho mais complexa. Porém, é um mecanismo importante tanto no homem quanto na mulher, e no homem esse mecanismo é crucial para o desenvolvimento da calvície. Então nós temos uma predisposição genética que aparece quando então há a ligação da DHT no receptor de androgênio na raiz do cabelo. Muito bem, a finasterida e a dutasterida, que são os medicamentos que a gente tem atualmente, como é que elas agem? Elas diminuem a produção de dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona ela é formada a partir da testosterona. E a finasterida e a dutasterida diminuem essa conversão. Então você tem menos dihidrotestosterona para se ligar no receptor de androgênio e, em consequência, você vai ter um menor processo de afinamento, um menor processo de queda. Como é que a clascoterona age? Ela age nessa mesma via, porém em um outro momento. Ela bloqueia esse receptor de androgênio. Então ela não deixa o DHT ligar no receptor, ela não vai agir na concentração de DHT. Porém, como ela bloqueia, o DHT não consegue se ligar ao receptor e, portanto, não vai desencadear as alterações que aconteceriam no processo de calvície. Isso é novidade? Não, isso não é novidade. Existem diversos medicamentos que bloqueiam esse receptor androgênico. Medicamentos antigos, já como a espironolactona, ciproterona, bicalutamida, a gente tem vídeos aqui no canal falando a respeito de todos esses medicamentos. Porém, esses medicamentos não são usados para tratamento da calvície masculina, porque como eles são medicamentos para uso oral, eles seriam associados a muitos efeitos colaterais. A gente usa esses medicamentos, a gente fala de forma off-label, Eles não têm indicação de bula para isso, mas a gente pode usar esses medicamentos para tratamento da calvície feminina, porém não para calvície masculina. E por que a clascoterona é uma novidade muito interessante? Porque ela faz esse bloqueio, porém ela é um medicamento de uso tópico, um medicamento para ser aplicado no couro cabeludo. Portanto, os efeitos colaterais que a gente esperaria são muito inferiores a esses ditos remédios antiandrogênicos mais antigos. Bom, e o que nós temos hoje de dados a respeito da clascoterona? Realmente ela é eficaz, ela é potente, quão segura ela é?
Bom, os dados ainda são limitados, porque os estudos ainda estão em andamento. Só para que vocês entendam, quando a gente tem um medicamento novo, como é o caso da clascoterona, isso vale para qualquer medicamento, a gente tem algumas fases em que esse medicamento vai sendo estudado. A fase 1 é aquele estudo menor para ver perfil de segurança. Depois a gente tem a fase 2, que já é um estudo maior, que já visa a avaliação de eficácia. E a partir daí a gente vai para os estudos fase 3, que são os estudos maiores, e geralmente esses estudos que vão ser apresentados aos órgãos de regulação. Então lá no caso dos Estados Unidos é o FDA, aqui no Brasil nós teríamos a Anvisa. Esses órgãos então vão avaliar esses estudos para ver se realmente o medicamento é seguro, é eficaz, e a partir daí o medicamento vai ser liberado para comercialização. A clascoterona ainda está em estudos fase 2. Talvez você pode dizer, não, Paulo, mas eu já vi, a clascoterona está liberada já nos Estados Unidos. Ela está liberada mais para tratamento da acne, é um produto em creme para uso para acne, tá? É o mesmo medicamento, a mesma substância, mas a expectativa que aplique para uso no couro cabeludo ela seja usada em solução, líquido, é muito ruim passar creme no couro cabeludo, e provavelmente em concentrações mais altas dessa concentração que ela está sendo utilizada para o tratamento de acne. Então, o que a gente tem disponível da clascoterona até o momento é liberação de creme para uso para acne, porque esse bloqueio também do receptor androgênico, ele é muito interessante também para o tratamento da acne. Bom, e qual que é a minha expectativa do medicamento? O que eu espero da clascoterona? Claro que não tem como a gente afirmar com certeza, com base nisso que eu falei, ela ainda está nos estudos fase 2, então a gente não tem dados concretos a respeito da eficácia. Nesses estudos fase 2, as concentrações mais baixas mostraram uma eficácia pequena, menor do que a do minoxidil. Em concentrações mais altas, uma eficácia ali entre o que a gente observa com o minoxidil de uso tópico e a finasterida de uso oral. Ou seja, ela não deve apresentar uma grande eficácia, ela não deve ser uma grande mudança em termos de potência de tratamento. Pode até ser que seja, precisamos ver os estudos para falar isso com certeza, mas até o momento, levando em conta o mecanismo de ação, que não é um mecanismo novo, e levando em conta também esses dados preliminares que a gente tem, provavelmente não deve ser um remédio muito mais potente do que a gente tem. Mas qual que seria então um grande benefício? Eu acho que o grande benefício seria principalmente para aquele paciente que não quer fazer uso de medicação por via oral, ou para aquele paciente que não se adaptou com o uso da finasterida ou com a dutasterida. Realmente é bem provável que a clascoterona tenha um perfil de efeito colateral muito mais tranquilo do que a finasterida e a dutasterida. Mas no seu caso, por exemplo, se você já usa a finasterida ou a dutasterida, está bem adaptado, tem bons resultados, acho muito pouco provável que a clascoterona seja um avanço ou um benefício adicional frente àquilo que você já tem. Bom, algumas coisas também que a gente tem que levar em consideração, mesmo se realmente o produto, o medicamento se mostrar eficaz. Primeiro, relação à cosmética. Então, a gente vai ter essa solução para aplicação no couro cabeludo, Será que vai ser um produto de fácil uso? Será que o couro cabeludo vai ficar muito oleoso, vai grudar na haste do cabelo, vai dificultar o penteado? A gente sabe que sempre que a gente fala de aplicação de produto no couro cabeludo, a questão da cosmética é importante. Então, talvez o medicamento seja eficaz, mas a cosmética não seja muito boa. Não sabemos, teremos que ver. Teremos que ver também questão de custo. Às vezes a gente vai ter um remédio novo, uma nova opção, mas às vezes num custo muito mais elevado. Então isso, a gente sabe que o tratamento da calvície ele é de médio e longo prazo, então isso ao longo de meses e anos vai impactar muito para muitos pacientes, então a gente não sabe exatamente como isso vai ser. E qual que é a expectativa se de fato ela se mostrar eficaz e segura nesses estudos, tanto na finalização do fase 2 quanto do fase 3? Quando que esse medicamento deve chegar ao mercado? Olha, difícil dizer ao certo, mas eu imagino, a gente está gravando esse vídeo agora no final de 2021, é muito difícil imaginar que antes de 2023 ou mesmo 2024 a gente tenha esse medicamento à disposição, porque ainda nem começaram ainda os estudos fase 3. Após a finalização, os órgãos regulatórios têm que fazer a avaliação e a gente sabe que aí tem um processo burocrático um pouco mais demorado e é normal porque realmente essa avaliação tem que ser muito criteriosa. Então, difícil imaginar que em menos de 2 anos aí a gente vai ter o produto realmente à disposição. Bom,
Com essas informações já dá para a gente ter uma ideia. Não imagino que a clascoterona seja realmente um salvador da pátria, né? A solução da calvície, né? A princípio não vai ser, mas me parece ser um caminho muito promissor e eu imagino que para alguns pacientes pode ser uma alternativa muito interessante. E o que é isso, pessoal? Quanto mais ferramentas a gente tem, melhor, porque nenhum paciente é igual ao outro, cada paciente tem um perfil de uso, tem gente que prefere aplicar um produto no couro cabeludo, tem pessoas que preferem tomar o comprimido, às vezes uma pessoa vai ter um efeito colateral com um medicamento, não vai ter com outro, e é claro, quanto mais alternativas a gente tiver, maior as nossas chances de realmente conseguir alcançar um tratamento efetivo. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.